Bom, a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior e a gente vai falar exatamente sobre a consciência mítica, o poder do mito do Campbell e também uma interpretação simbólica, tá certo, do mito, aí a partir da psicologia analítica, tá certo? Então nós vamos lá acompanhar isso daí. Eu vou iniciar então falando um pouco da interpretação a partir do ponto de vista junguiano e depois a gente vai falar um pouco da consciência mítica que se coloca, tá certo? Então, o que a gente tem nos mitos, né? Retomando o vídeo anterior, tá certo? O mito, tá certo? Ele é uma espécie de sonho coletivo. Consequentemente, então, é uma representação metafórica dos processos do inconsciente. Se o sonho é pessoal dá um inconsciente pessoal, o mito sendo um sonho coletivo, então vai ser o coletivo. E, obviamente, a linguagem dele é simbólica. Tá? Aí a gente faz exatamente por todas essas analogias, tá, possíveis e a metáfora para tentar traduzir o sonho. A partir da psicologia analítica, a gente vai poder compreender algumas coisas, tá? Então, alguns temas míticos, tá, ou que aparecem nos mitos, eles vão corresponder exatamente aos temas coletivos do desenvolvimento da personalidade ou da psique como um todo. Tá? Nesse sentido, a gente pode pensar, tá certo, nos vários mitos possíveis. Tá certo? Então, o primeiro mito que a gente tem que pensar, o que a gente pode se colocar, tá, são os mitos de criação do mundo. Tá? Do ponto de vista da psique, então, tá, a gente tem que pensar nessa linha aqui, ó. Tá? Os mitos de criação do mundo, se você parear em termos de inconsciente, criação do mundo, tá, é exatamente a criação ou constituição do ego ou da consciência egóica. Então, os mitos cosmogônicos, tá, que são exatamente os mitos da criação do mundo, tá, eles saem do caos em direção ao cosmos, que significa uma determinada ordem ou uma determinada organização. Eles vão trabalhar exatamente o caos, se a gente considerar a linha do inconsciente, são exatamente esse caos inicial, que são os impulsos ou os instintos psíquicos que estão totalmente desordenados, caóticos, tá certo? E quando eles têm uma determinada organização, é o nascimento exatamente da consciência do ego. Tá? Então, a primeira organização. Tá? Então, os mitos de criação do mundo a gente pode interpretar, de certa forma, como os mitos de ordenação do caos, do inconsciente original, até um cosmos, que é a consciência egóica, que é a primeira organização do sujeito. E o que significa, o que impactaria essa ideia de ordenação? Aí começa exatamente que os mitos de criação do mundo, eles começam exatamente, vamos pegar o mito bíblico, né? E Deus disse, tá? Você tem o caos original. Esse caos original, do ponto de vista da psicologia, são exatamente esse inconsciente caótico que vai provocar, tá? Exatamente, esse caos são potências cósmicas, são potências transcendentes, tá? Ou, no nosso caso, potências inconscientes, tá? Que são muito maiores do que o homem. Ou, no nosso caso, essas potências cósmicas, as potências, essas energias inconscientes, que são muito maiores do que a consciência egóica do homem. Então, a todo momento, elas ameaçam a destruição ou a aniquilação, que de certa forma é
o retorno da pequena organização a esse caos original. Por isso os mitos de criação do mundo envolvem, numa primeira instante, um caos, tá? E uma separação, uma discriminação. Tá? Por exemplo, o caos, daí tem céu, terra, tá? Água, terra, e por aí afora, em cima, embaixo. Essa separação aqui é justamente a característica da consciência inicial, que é a consciência de discriminação. Tá? Por isso que na Bíblia, de certa forma, a gente tem lá escrito, na fase inicial, uma colocação bem colocada. E Deus disse, faça-se a luz. Tá? Então, o que significaria luz, de certa forma? Então, na Bíblia ali, a gente tem, no Gênesis, faça-se a luz. Faça-se a luz, então, é o caos, totalmente inconsciente, a primeira separação, tá? Primeiro rasgo de luz, de verbo. Luz é exatamente o símbolo da consciência. Entrando na psicologia ainda, a gente tem o que? O self, que seria Deus, tá? A totalidade. O segundo na hierarquia divina, que é aquele anjo que foi colocado se revoltou contra Deus, é Lúcifer. Lúcifer é o nome, ou se quer o portador da luz. Portador da luz é portador da consciência. Então, se a primeira organização é essa separação que Deus faz, um segundo momento é exatamente Lúcifer que faz, que a gente tem uma organização inicial, que é o nascimento que a gente está no paraíso, e esse segundo momento é exatamente essa expulsão do paraíso. Parece um movimento, né, do próprio self. Primeiro, a organização inicial do homem, do sujeito no paraíso, e no segundo momento, há uma energia que vem dele mesmo para criar a consciência de expulsar o homem do paraíso. Então a gente tem aquela ideia de Adão e Eva, quando se perceberam nus, ou seja, tiveram autoconsciência, eles perceberam Deus, perceberam a coisa e foram expulsos do paraíso. Então, os mitos cosmogônicos, os mitos, de certa forma, eles se colocam nesse processo, do nosso ponto de vista, da psicologia analítica, mito cosmogônico de criação da consciência, o mito do paraíso perdido também é das etapas de transição, tá certo? E o mito do herói, então, daí vai o mito, obviamente, de constituição do ego até a retomada com o self. Obviamente, sendo coletivo, esses mitos eles são projeções exatamente das dinâmicas que a gente colocaria, né? Tá? Então, potências, considerando o inconsciente como equivalente à natureza, né? Tá? Os deuses como as potências transcendentes à natureza seriam equivalentes exatamente ao que a gente chamaria das imagens arquetípicas, ou simulando para os arquétipos que se colocam. Por isso que é aquela ideia aqui, né? Tá? Deus, um arquétipo do self, Lúcifer exatamente como um arquétipo inicial do ego, que foi uma provocação que se coloca. Então, quando a gente está estudando, de certa forma, as histórias mitológicas, tá certo? A gente está, de certa forma, estudando ou vendo, tá, a própria dinâmica da psique em termos de desenvolvimento. Porém, sempre tem que lembrar uma coisa, né? O arquétipo não é automático, tá? A gente tem uma tendência a vamos encontrar a criança interior e renovar a nossa vida. Não, infelizmente a coisa não funciona assim, tá certo? Você precisa vincular. O Jung é muito claro nisso, que o símbolo, se ele não tem uma vivência pessoal, se não tem uma conexão afetiva, ele se torna um signo, tá certo? Uma coisa simplesmente da consciência. Por isso que a gente vai dizer aquela ideia da consciência mítica, que o poder do mito do Campbell explora muito bem.
Tá? E aí a gente vai dizer o que é essa vivência do mito, retornando e sempre lembrando que o mito não é a infância da humanidade, tá certo? O mito é a base a partir do qual se constitui o ego, se desenvolve, ou seja, uma certa forma de ser no mundo que a gente se desenvolve ao longo do tempo, que diversas civilizações vão se colocar em diversos mitos, em diversas configurações. Não é mais que nem aquela antropologia evolutiva, consciência mágica, consciência mítica, até chegar na infância da humanidade, ela vai se desenvolvendo até chegar na consciência iluminista europeia. Até porque a gente, com as crises social, econômica, ambiental, mundial, a gente percebe que essa consciência iluminista, essa consciência totalmente racional, traz em si os deuses loucos, né, de certa forma. Aí são outros autores que trabalham. E o que a gente poderia dizer, então, dessa consciência mítica, tá? Aqui a gente a primeira definição da vivência do mito, tá? O mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer uma curiosidade científica, tá certo? Mas é uma narrativa que faz reviver uma realidade primeira, que satisfaz as profundas necessidades religiosas, aspirações morais, pressões e imperativos de ordem social e mesmo exigências práticas. Ou seja, o mito não é uma fabulação. Tá? Ele surge como a primeira narrativa, que nem eu coloquei, de dar sentido ao mundo, de conectar a imagem interior, o arquétipo, nossa subjetividade com o mundo e criar um vínculo no qual o homem cria uma habitação nela. Tá? Não é uma separação. E nesse sentido, tá? Essa realidade primitiva, tá? Inicial, tem uma necessidade religiosa, uma necessidade de valores. Tá? Continuando, nas civilizações primitivas, voltando aqui entre aspas, esse primitivo, tá? O mito desempenha uma função indispensável. Tá? Aí tem que colocar 4 questões que o mito coloca. Ele exprime, exalta e codifica a crença, tá certo? Ou seja, aquela relação de fé que a gente possui. Ele faz uma ligação desse mundo do transcendente com esse mundo que a gente vive. Salvaguarda e impõe princípios morais e valores, tá certo? Então ele, assim como fizeram os deuses, assim nós fazemos. E nós fazemos assim porque assim garante a nossa existência. O mito também garante a eficácia do ritual em mobilizar e integrar novamente o homem na realidade, porque lembrando vocês que o mito tem a realidade, aí uma espécie de separação do homem pela própria representação, e uma espécie de decaimento, e o ritual faz essa renovação e essa reedição do vínculo, tá certo? Do homem que de alguma forma foi expulso do paraíso e tenta romper. E obviamente também o mito é uma questão prática, ele oferece regras, uma espécie de sabedoria para a orientação do homem no mundo. Tá? Consequentemente, o mito é um ingrediente vital e necessário. Tá? Ele não é uma fabulação vã, ao contrário, ele é uma realidade viva ao qual se recorre incessantemente. Tá? Mesmo na nossa sociedade, o que acontece? A gente tem mitos os quais a gente simplesmente não é consciente ou deixou de lado, tá? E do qual a todo instante, para dar conta da nossa questão, da nossa vida, do nosso problema, a gente retorna. Então ele não é uma teoria abstrata, mas uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática. Tá? Esse sabedoria prática do Malinowski, ele estava muito ligado, obviamente, à questão da prática, da adaptação da sociedade humana no seu meio ambiente. Nós, como psicólogos, vamos colocar exatamente que a sabedoria prática, inclusive do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de tratar esse desenvolvimento da personalidade, tá? Do ponto de vista coletivo. Tanto que o Jung diz que as religiões são como se fossem práticas terapêuticas coletivas. Tá? Isso daí não é de Malinowski, isso é nossa interpretação. Consequentemente, gente, o que acontece? O mito, trabalhando com a lógica do inconsciente, não da lógica da consciência, tá? A lógica do inconsciente é uma lógica total e ligada ao afeto. E lembrando para vocês que no inconsciente, a partir de todos os complexos, ele aparece com personalidades autônomas, ou como entidades vivas. Tá? Então o que acontece? A experiência mítica absorve uma realidade que se apresenta como uma totalidade. O sujeito no mundo, então ele vive num mundo animado, num mundo cheio de deuses. Tá? É uma totalidade cósmica viva. Então ele está vinculado a esse mundo animado, que os complexos estão ali, ele não está separado desse mundo. E a vida individual está sempre vinculada a essa colocação
Tá? Veja, do ponto de vista do mito, essa ideia do homem como um átomo isolado, separado dos deuses, dos seus colegas, dos seus companheiros, não. É aquela ideia, irmão Sol, irmão Lua. Tá? Por isso que é bastante importante a gente lembrar isso, que o mito surge de uma experiência direta de apreensão da realidade. É a primeira, quando o homem se apercebe no mundo, se apercebe sozinho do ponto de vista da imaginação, ele precisa vincular. Aí ele é expulso do paraíso, ele se percebe com consciência e depois ele vai fazer um processo, uma narrativa, de novamente fazer uma ligação. Tá? Então, uma experiência de apreensão da realidade, de dar um sentido ao mundo, de aplacar essa angústia, tá certo? Então ele possui um caráter emocional e funda a realidade. E por que ele funda a realidade? Porque ele funda a realidade psíquica da ligação do homem com o mundo e de toda essa organização que se coloca. Tá certo? Então, é exatamente isso. O mundo funda a realidade no sentido que confere significados, nomes e funções às diversas percepções da realidade. Então, o mito representa a primeira atitude da consciência diante do mundo e é um componente indissociável da experiência humana. Lembrando vocês que uma das características da psicologia analítica a gente coloca exatamente essa função religiosa da psique, lidar com o componente luminoso da psique, que é a base sobre o qual se fundam, ou aparecem, ou emergem todas as outras formas de consciência, especialmente o ego e a consciência racional. Tá? Então esse mito ele está muito ligado nessa experiência. A experiência do arquétipo está muito ligada a essa noção da experiência mítica. Mas volto a insistir, não é a experiência da infância da humanidade. Tá? É a base de toda a constituição humana. Por isso que ele coloca, o primeiro encontro do homem com a realidade é sempre direto e emocional. O homem não se distancia da realidade, não faz aquela separação sujeito, que nem a gente tem, objeto. Tá? Ele cria um vínculo entre o sujeito e o objeto, que se confunde com o mundo, tá? Que faz parte do mundo em sua totalidade. Esse é o mundo do mito ou da experiência simbólica, da ligação novamente com o mundo. Tá? Esse mundo da sociedade ocidental moderna, que é da técnica, do saber instrumentalizado e da ciência, é um segundo momento, tá? Que se faz através da separação da realidade, da separação do sujeito do objeto, tá? Após esse contato inicial do mundo. Ou seja, essa separação emerge dessa união e emerge, obviamente, a partir de uma relação que também, de certa forma mitológica, tem que acreditar no mito da ciência ou da razão. E é uma coisa muito interessante. Quando você está imerso no mito, é como se fosse a água. Tá? Para o peixe é tão natural, a consciência está tão colada no mito ou nessa representação, tá? Que é aquele como se coloca no dito oriental, o último a saber da água é o peixe. A gente simplesmente não estuda o mito, não faz essa separação, a gente vive, a gente experiencia. Tá? Então a consciência está tão colada no mito que não consegue distanciar dele para estudá-lo. Tá? E o estudo do mito pressupõe um distanciamento que o mito não se coloca. Pelo menos essa visão original. O mito não permite, a gente estuda o mito dos outros, mas não o mito que estamos mergulhados. Ou seja, quando a gente percebe que a ciência é um mito, aquele ciência do positivismo que dá verdade, é porque a gente já não está mais acreditando totalmente na ciência. A gente já tem uma separação. A gente já tem, de certa forma, a angústia do não saber diante do mundo. Tá? Então, quando se consegue identificar o próprio mito, é que a gente já criou um certo distanciamento e já não é vivido totalmente pela nossa consciência. Tá? Talvez o grande salto da psicologia é essa tradição crítica de um certo distanciamento em relação a si próprio. Tá? Mas, obviamente, também a gente perde essa irmandade, essa colagem com o mundo. E esse é um grande problema. Então, do ponto de vista metafórico, quando a gente estuda o mito, significa que a gente saiu de uma lagoa e fomos para uma outra água que permite viver, ou ver, ou perceber a lagoa ou a água anterior. Também as mitologias são de outros povos, de outras épocas e não de nosso próprio tempo. Então é muito difícil perceber a mitologia do qual nós estamos imersos, tá certo? É exatamente a psicologia analítica que vai tentar criar um certo distanciamento através de várias técnicas, para tentar perceber esse mito que nós estamos vivendo. O próprio Jung diz que quem sabe a psicologia não seja a mitologia do nosso tempo.
Tá? Porque a gente tem que perceber, então, que a mitologia ela é real do ponto de vista psíquico, porque ela movimenta o sujeito, ela não é real do ponto de vista de uma realidade do real como cópia, verdadeiro como cópia do real. Ele é verdadeiro porque mobiliza o próprio sujeito, ele afeta a psique. Tá? Nesse sentido, a gente tem que lembrar, então, do mito da ciência, do qual, tá certo? A ciência também se torna um mito. Tá? Alguns mitos modernos, como que são largados essa função religiosa, esse mito, é o Hitler que se coloca da raça ariana, os contos de fadas, as histórias em quadrinhos, atores e artistas que fazem um verdadeiro ritual no se colocar, o carnaval, o futebol, essa ideia, tá? O mito ele continua com uma experiência viva de colagem na realidade, no mundo social, tá certo? Que alimenta exatamente a nossa colocação, tá? Então o mito, como que o mito surge de certa forma? O mito não aparece com uma explicação racional. Ele, no primeiro momento, tá? Ele aparece como verdade porque ele dá um sentido. Então ele liga. Então ele aparece principalmente como uma verdade intuída, percebida a partir do inconsciente da totalidade. Não tem uma comprovação além exatamente dessa verdade psíquica. Tá? Se comprova pela própria existência. Tá? Nesse sentido, ele é pré-reflexivo, ele mobiliza as emoções e a afetividade. Aqui a gente coloca o mito, então, obviamente, no caráter luminoso, tá? Que ele arrebata o sujeito. Tá? A gente sempre lembrar que o mito, que representa a totalidade, é simplesmente maior do que o próprio homem que é isolado. Então, esse caráter luminoso, ele é, ao mesmo tempo que atrai, tá? Por ele ser maior, ele tem um certo temor em relação a ele. Então, ele se coloca. Esse luminoso veio do Rudolf Otto, tá? No livro O Sagrado. Então, o mito se manifesta como sagrado, como as potências transcendentes, e a pessoa intui, você percebe, tem uma revelação. Essa revelação não exige uma comprovação científica, ela mobiliza o sujeito com grande emoção e a afetividade num nível pré-reflexivo. O ego, a consciência, entra leitores para justificar e para desenvolver essa intuição básica. Nesse sentido, a gente tem que pensar que o homem nunca tem um contato direto com o mundo. Está sempre mediado pela imaginação que vai criar e vai constituir e vai consolidar o mito. Tá? Então, essa figura da imaginação, óbvio que a gente, enquanto junguiano, coloca nessa imaginação aqui o inconsciente e os arquétipos fazendo essa ligação entre o sujeito e o mundo. Tá? E nos rituais, tá, o que acontece? Os mitos, então, são narrativas de como foram constituídos o mundo. Nos rituais, o homem, ele imita os gestos exemplares dos deuses. Ao imitar os gestos exemplares dos deuses, integra o homem tanto na comunidade social quanto no mundo. Então, o mito, o ritual, ele imita os deuses se tornam o modelo de todas as atividades significativas. Daí essa colocação. Assim fizeram os deuses, assim fazem os homens. A gente pode perceber claramente isso no ritual católico. Assim como determinados casais se colocaram, Sara e Abraão, José e Maria, nós repetimos isso daí. Tá certo? Então, os homens imitam os deuses. Nesse sentido, tá? Aquela ideia do mito como uma estrutura, como uma repetição, tá certo? Que circula. Tá? E o ritual faz essa capacidade de imitar e de se colocar. Lembrando vocês, então, tá? Do ponto de vista do Gusdorff, tá? Que a gente coloca, tá? O mito e a razão, ou seja, a dinâmica do inconsciente, agora fazendo uma interpretação psicológica, e do ponto de vista da consciência, tá? Eles se complementam, tá? Porque é o diálogo entre o mito, entre o inconsciente e entre a razão, a consciência de adaptação no mundo. A razão diferencia os mitos. E lembrando vocês que a diferença, a discriminação, a diferenciação, a localização é exatamente, tá, a noção ou a função da consciência. E o racionalismo estreito, ou seja, considerar só a razão como verdade, tá, se dá origem ao mito do cientificismo, que é o que, gente? A ciência como verdade, a ciência como mito. A gente eleva, então, a consciência, obviamente, a um nível superior. E o inconsciente, que sem os mitos acontece o quê? Tá? Ele perde essa dinâmica e cria essa ideia de mitos sem controle, entre aspas, loucos.
Se vocês pensarem na questão da complementaridade do consciente e inconsciente, quando você bloqueia, de certa forma, vamos lá, quando você, de certa forma, tá? O que a gente tem, então? Tá? Essa dinâmica consciente, inconsciente, mito e razão, tá? Ela repete, ou de certa forma, não é que repete, né? É que é uma característica exatamente daquilo que a gente põe, tá? Mito deve dialogar com a razão, tá? É aquela ideia do inconsciente que deve dialogar, de certa forma, com a consciência egóica. Se não há diálogo, o que ocorre? Trava isso aqui, se a gente coloca um mito da ciência como verdade, a gente só pega um lado. E esse lado fica o quê? Lembrando vocês que a gente tem para Jung aquele processo de integração. Esse inconsciente, se isso aqui é uma atitude muito rígida, tá? Uma valorização excessiva aqui, o inconsciente vai acumular energia, tá certo? E vai se tornar cada vez mais, entre aspas, loucos, para tentar exatamente restabelecer e operar o diálogo novamente. Por isso a ideia dos mitos, ou do inconsciente, ou da dinâmica, ou do campo simbólico, quando não se dá espaço de diálogo para ele, se torna louco. De certa forma, ele se torna sem controle. Tá? Ou seja, aquelas potências transcendentes, os deuses, quando a gente não faz o sacrifício devido aos deuses, os deuses de alguma forma se vingam dos homens. Tá? E o que seriam esses mitos loucos na nossa sociedade moderna? Tá? Aí tem uma coisa interessante, né? A gente imaginava que os mitos, na modernidade, a modernidade teria deixado lá dos mitos porque a gente teria controle com a razão. Tá? Mas é justamente o contrário. Tá? Isso é uma fala, uma citação do Marx, tá? E ele está falando aqui a imprensa, tá? Não tinha sido inventada. Agora a gente pega a imprensa, a gente coloca as redes sociais, a internet, o mundo virtual, etc. E é justamente o contrário. A imprensa cotidiana e o telégrafo difundem suas invenções num piscar de olhos em todo o universo. Fabricam num dia mais mitos e o rebanho de burgueses aceita e divulga do que antigamente em um século. A gente lembrando vocês que entre o homem e o mundo existe a imaginação, existe a imagem que se coloca, tá certo? Então a imprensa, a realidade virtual é exatamente esse mundo da fantasia, da imaginação que se coloca. Tá? Então alguns exemplos que voltaram a, de certa forma, a questionar exatamente a nossa razão atual, o nazismo, tá? Que é a presença do líder carismático, tá? Que tem aquela ideia, é interessante perceber o nazismo como uma constituição. Tá? Então vamos só jogar aqui. Tá? Essa ideia do caos é interessante perceber quando um mito é muito básico, o mito cosmogônico, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem os mitos cosmogônicos, que são os mitos de criação do cosmos. Tá? De certa forma, eles representam a criação do ego ou da consciência. Normalmente a gente tem o quê? Um caos original, da uma intercessão divina, que cria uma ordem. O caos, então, é associado ao mal e a ordem é associado ao bem. O caos sempre ameaça, tá, aquilo que está sendo organizado. Então, o caos é o erro, porque é o retorno ao mal, e aqui é o correto. Tá claro? Nesse sentido, o caos é sempre uma ameaça e ele vai ser sempre o inimigo. Tá? E a ordem vai ser sempre o amigo. Tá? Então vejam, o caos é associado ao erro, ao mal, à ameaça, ao inimigo, à desordem e, obviamente, ao retrocesso. A ordem é associada ao bem, ao que está correto, tá? À verdade,
ao que tal amigo e, obviamente, ao avanço. Tá? Então é interessante perceber, tá, que assim como você tem aqui aquelas potências do inconsciente, tá, ligado, obviamente, aqui você tem a constituição de um eu ameaçado por algo a todo momento. Quando você, com a consciência rígida, ela tem que se defender exatamente disso, que é muito maior do que ela. Tá? Então, a dissolução dessa organização é o retorno ao caos. E aquilo que ameaça o mal, o erro, o inimigo, se coloca. Então, aqui vai ter uma defesa muito grande contra essas ameaças. Tá? E óbvio, né, gente? Se a gente organizou a ordem, a gente somos os eleitos. Tá certo? A gente que se coloca. Não há, nesse caso ali, uma justificativa da realidade real, mas uma justificativa de uma realidade psíquica, no sentido daquilo que mobiliza o sujeito. Então, lembrando vocês, tá? Era o terceiro Reich, saiu uma nova ordem, tá? Alguém ou algo, alguma coisa ameaçava esse novo Reich. Então os judeus eram o mal que devia ser combatido e deve ser eliminado. Aí deve ser colocado sempre para fora. Tá certo? Existiam os rituais, obviamente, para integrar todo mundo, os rituais cívicos, os desfiles, que faziam exatamente a integração do cidadão nesse povo, no Volkswirt, no povo alemão, que é uma totalidade que dava a posição de cada um. Não existia essa individualidade. Tá? E, obviamente, leva uma loucura a querer transformar aquilo que devia ser simbólico, uma renovação do próprio sujeito, do seu mundo, das suas crenças, dos seus valores, em alguma coisa completamente real. E, obviamente, levou aí à Segunda Guerra Mundial, a destruição maciça e a destruição do próprio Terceiro Reich. Tá certo? Então, essa é um pouco o interesse de estudar a mitologia para a psicologia analítica, isso que é importante a gente perceber, tá? É porque é a introdução no mundo simbólico. Tá? Mas além da mitologia em si, a gente tem que estar sempre claro essa experiência que se coloca no mundo. Tá? E aí é uma coisa muito clara que o Campbell vai dizer, né? Os mitos, de certa forma, eles codificam essas passagens, essas transformações, mas não é automático. Tá? É a vivência do sujeito que tem que ser, e é sempre uma possibilidade. Tá? Então eu queria encerrar aqui essa questão, essa pequena introdução, essa sensibilização, para convidar vocês, obviamente, para assistirem ali o curso que vai ter nessa sexta no sábado, dia 27 e 28 de maio, sobre introdução à psicologia analítica, tá? Que vai ser tanto na Universidade Federal do Paraná com presencial, como vai ser transmitido de via remota. Tá? Então, até lá, até breve, espero que tenham gostado.